Na aula de hoje, trouxemos para você uma bateria de exercícios que envolve questões que já foram cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio, bem como vestibulares de instituições públicas e privadas por todo o nosso país. Que abordagem nós iremos fazer? Especificamente, trouxemos para você questões que envolvem princípio fundamental de contagem, permutações, arranjos, combinações, binômio de Newton e triângulo de Pascal. Assuntos que normalmente são cobrados e que a gente precisa ficar bem antenado com relação a eles para não sofrer nenhum tipo de susto, não ser surpreendido na hora das provas que você vai se submeter em poucos dias. Vejamos aqui o que é que a gente tem inicialmente. Primeira questão que a gente trouxe para você foi uma questão da Universidade Estadual lá da Paraíba e ela pede para que você faça a resolução de uma equação. Aqui diz o seguinte: arranjo N3 igual a 4 vezes o arranjo AN2. O que é que significa isso? Quando a gente trabalha arranjos são formas de contagem onde a ordem é importante. E a relação matemática para eu calcular um arranjo se dá desta forma. Arranjo é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial, onde esse n é o todo, é o grupo total, e o p é a parte. Como é que eu faço, por exemplo, a arranjo N3? Vamos pensar juntos aqui. Você vai fazer, o n é o todo e o 3 é a parte. Vai ficar assim, ó, n fatorial sobre n menos 3 fatorial. Como é que você faz o arranjo N2? Bom, o arranjo N2 ficaria n fatorial sobre n menos 2 fatorial. Você vai lá na expressão que ele nos trouxe e vai trabalhar na forma de substituição. O que é que você vai colocar aqui? Você vai colocar na parte esquerda da igualdade n fatorial sobre n menos 3 fatorial. Do outro lado, o que é que ele trouxe para nós? 4 vezes, agora você escreve n fatorial sobre n menos 2 fatorial. Igualdade como estas, o que é que eu posso fazer? Eu vou simplificar aqui, ó, e aqui. Ficarei com 1 sobre n menos 3 fatorial igual a 4 sobre n menos 2 fatorial. Quando você chega numa situação como essa, numa igualdade de frações, você tem aqui no denominador n menos 3 fatorial e n menos 2 fatorial. Qual é a técnica utilizada para esse tipo de situação? O que você tem que fazer é desenvolver o maior. n menos 3 fatorial você mantém, igual a 4. Aqui no n menos 2 fatorial você faz assim, ó, n menos 2 que multiplica n menos 3 fatorial. Ah, que legal! Quando você desenvolve o maior, permite uma porta para cancelamento. Exatamente, ó, n menos 3 fatorial, n menos 3 fatorial. Pronto. O que é que sobrou aqui? 1 sobre 1. E aqui? 4 sobre n menos 2. Eu queria alertá-los que isso aqui não é mais fatorial, não. O fatorial você cancelou. Não existe mais fatorial aqui. Então, você vai simplesmente cruzar aqui, ó, n menos 2 igual a 4. Passe o 2 somando. N vai ser igual a 4 mais 2. A nossa resposta seria n igual a 6. Você ia lá nas alternativas da Universidade Estadual da Paraíba e marcaria a letra D. Ou seja, uma questão de arranjo que envolve uma equação. Desenvolvimento, ele exige técnicas de álgebra básica. Você tem que ficar atento. Questão número 1, letra D. Questão de número 2, lá do CESESP de Pernambuco. A questão diz assim: em um acidente automobilístico, após ouvir várias testemunhas, conclui-se que o motorista culpado do acidente dirigiu o veículo cuja placa era constituída de duas vogais, olha aqui, duas vogais distintas e 4 algarismos diferentes. 4 algarismos diferentes. Sendo que o último algarismo das unidades era o dígito 2. A testemunha lembrou que o último algarismo era o 2. Assinale, então, a única alternativa que corresponde ao número de veículos suspeitos. Bom, o que a gente tem que fazer? Eu tenho 2 letras e 4 algarismos. Tá? Ó, letra, letra, algarismo, 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 algarismo. Quantos algarismos nós possuímos? Nós possuímos 10, do 0 ao 9. Quando a gente está fazendo questões de princípio fundamental de contagem,
que a gente quer formar números, o 0 não pode entrar na primeira posição. Na formação de placas de automóvel, bem como senhas, o 0 pode participar de qualquer situação. O que é que ele trouxe para nós aqui? Quantas vogais nós temos? Vogais, eu tenho apenas 5. Então, meu universo aqui restringe-se a 5 possibilidades. Então, vamos lá nas letras? Como é que ficaria isso? 5 vezes 4. Por que você diminuiu o número? Porque ele disse que tinha que ser distintas. Tá? E os algarismos também, ele cita no texto, que são diferentes. Então, aqui ele falou que cabia quem ele tinha visto, era o 2. Então, aqui não posso fazer permutação. Aqui, obrigatoriamente, é o 2. Por uma questão de avaliação, muitas vezes o aluno pega e coloca o 2 aqui. Ó. Você não pode fazer isso, viu? Por que eu não posso fazer isso, Max? Porque se você colocar o 2 aqui, você está dizendo que tem 2 possibilidades. Aqui você só tem uma possibilidade. O número 1, ou seja, o algarismo 1 representa a possibilidade de utilizar somente o 2. Então, acabou aí, não tem mais. Volta lá no início. Você tinha 10 algarismos, né? Você já usou um, que é o 2. Sobrou quem? Sobrou 9. O número 9 vai ser o número de possibilidades aqui, nesta posição. 9. Você não pode repetir 8. Não pode repetir 7. Pronto. Essa seria a forma de resolução. Vamos ver aqui quanto é que vai dar isso? Vamos multiplicar todo mundo aqui para ver qual vai ser o nosso valor. 5, 4, 9, 8, 7. Nós vamos encontrar 10.080. 10.080. E a minha resposta seria a letra C. Deixa eu dar uma dica para você aqui. Ó, só uma dica. Existe uma segunda maneira de resolver isso. Como assim, Ivan? Essa segunda maneira? Você pode resolver do jeito que eu fiz aqui, ou pode resolver por arranjo. Por que você vai fazer isso? Para te dar mais um leque de opções. Vamos raciocinar. Lá nas letras, você tem quantas letras? 5, que são as vogais. Para escolher quantas? 2. Arranjo 5, 2. Nos algarismos, você tem quantos algarismos? 10. 10 não, você tem 9, porque o 1 é fixo. Ó, 9. E você não vai mais escolher para 4 posições, você vai escolher só para 3, porque uma já está ocupada, não mexe. Então seria arranjo 9, 3. Então, como é que você responderia isso? Fazia arranjo 5, 2 vezes arranjo 9, 3. Quando você fizesse este cálculo, você ia encontrar também 10.080. Como é que eu faço arranjo? Lembra da forma do arranjo? Arranjo é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. O que eu estou dando para você aqui, amigo, é uma possibilidade de um novo caminho para você fazer. Em qualquer um dos dois, você pode resolver o exercício. Esse aqui é o exercício que não exige você lembrar de fórmula. O da direita é utilizando a fórmula do arranjo, tá bom? Vamos mais uma questão aqui. Nossa, Van, questões bonitas, são muito bonitas. Você vai ver que eu trouxe uma sequência de questões muito bonitas. Essa daqui é da Universidade Federal da Bahia. E ele diz assim, ó. Em um determinado país, todo radioamador possui um prefixo formado por 5 símbolos, assim dispostos. Um par de letras. Um algarismo diferente de 0. Um par de letras, um algarismo diferente de 0. Outro par de letras. Aí ele dá um exemplo, ó. Um exemplo que ele deu aqui para nós, ó. Um par de letras, PY. Um algarismo diferente de 0, 6. Outro par de letras, CF. Pronto. O primeiro par de letras é sempre, ó. O primeiro par... Vai anotando todas as informações. O primeiro par de letras nessa conexão de informações que a gente tem, o primeiro par de letras é sempre PY, PT ou PV. Bom, então, com relação aos pares de letras, o prefixo você já sabe, só tem 3 opções. O segundo par é constituído das 10 primeiras letras do alfabeto. O segundo par de letras, você vai utilizar 10 primeiras letras do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, etc. 10 primeiras letras do alfabeto. Então, ele reduziu aqui. Em vez de usar 26 letras, ele só vai considerar, no universo trabalhado, apenas 10.
Eu preciso fazer essas anotações, Vanks? Eu, particularmente, eu sou professor de matemática há quase 4 décadas. Quase 4 décadas já. Que é que eu coloco sempre como referência. Anotar as informações, ela é uma situação que facilita demais, porque às vezes você faz a leitura do texto, compreende o texto na hora de transcrever para fazer a resolução, você esquece algum detalhe bobo e erra o exercício. Aí ele fala assim, ó, o segundo passo só pode ser constituído das 10 primeiras letras do alfabeto, não havendo letra repetida. Ó, então são letras distintas. Mais uma informação importante. Aí ele fala assim, nesse país, qual o número de prefixos disponível? Então vamos fazer o número de prefixos, olha aqui como é que a gente faz. Nós temos o quê? Como é que ele é? O prefixo, que seriam 2 letras, lembra? Nesse prefixo aqui a gente vai ter a primeira parte, depois a gente tem o quê? Algarismo, e depois a gente tem o quê? Par de letras. Vamos raciocinar? Vamos lá. Quais são os prefixos que você tem para escolher? Ele disse que o primeiro par de letras ou só pode ser PY, PT ou PV. Você só tem 3 possibilidades aqui. Pronto. Algarismos. Ele disse que tinha que ser o quê? Um algarismo diferente de 0. Quantos algarismos nós temos? 10. Se você tira o 0, sobra quanto para você aqui? 9. Par de letras. O que é que ele disse para você? 10 primeiras letras do alfabeto. Você vai poder só usá-las 10 primeiras letras. E o que é que acontece? Tem que ser o quê? Diferentes. Um par de letras diferente, o que é que você vai fazer? Olha para cá. Primeira letra pode ser quantas opções? 10. Na segunda, 9. Isso aqui vai dar quanto? 90. Então, qual vai ser a minha resposta? Quantos prefixos estão disponíveis para mim? 3 vezes 9 vezes 90. Vamos ver quanto é que dá isso? Vamos lá? 3 vezes 9 dá 27. Vezes 90, eu vou encontrar 2.430. 2.430. Letra C. Viu que questão linda? Eu só trouxe questão bonita para você. Todas as questões que nós trouxemos, elas têm um charme, um chamariz, uma cereja nesse bolo. Olha a questão 4. Lá vem futebol. Eu estou muito feliz com futebol. Ano passado eu não queria conversar sobre futebol porque o meu Vasco estava uma draga. Esse ano o nosso time voltou a ser respeitado, né? Nós estamos muito bem. 20 times de futebol disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo 6 deles paulistas. Então você tem aqui, ó, as informações. 20 clubes. Desses 20 clubes, 6 paulistas. Nesse torneio, cada time joga 2 vezes contra cada um de seus adversários. Como assim, Vanks? Joga na sua casa e joga na casa do adversário. A porcentagem de jogos nos quais os 2 oponentes são paulistas. Qual a porcentagem de jogos com oponentes paulistas? Bom, para fazer porcentagem eu tenho que ter a parte e o todo. Concorda comigo? Para fazer uma porcentagem, o primeiro passo é descobrir o total. Qual o total de jogos? Bom, o total de jogos vai ser... Arranja a combinação. Jogar na minha casa é igual a jogar na casa do adversário? Não. Então são situações diferentes. O jogo, por exemplo, envolvendo Grêmio contra São Paulo é um jogo. São Paulo contra Grêmio é outro jogo. Por quê? O primeiro nome do confronto normalmente indica o quê? A casa onde vai ter o jogo. Então, são situações onde a ordem importa. Se a ordem importa, é um arranjo. Ordem importa, olha só. Quando a ordem importa, isso aqui você já sabe. Quando a ordem importa, na minha contagem, se trata de quê? De arranjo. Então, eu vou usar o arranjo para descobrir o total de jogos. Qual é o total de jogos? 20 de clubes. Cada jogo tem quantos times? 2. Então, arranjo 22. Como é que vai ficar isso? 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatorial. 20 fatorial dividido por 18 fatorial. 20, 19, 18 fatorial sobre 18 fatorial. Eu vou cancelar aqui, ó. 20 vezes 19, 380. Bom, isso aqui é o total.
Agora, eu vou fazer o cálculo só envolvendo paulistas. Ó, os paulistas são quantos, amigos? Os paulistas são em torno de quantidade de quantos? De 6. Então, como é que vai ficar? Arranjo 6, 2. São 6 times, você vai escolher 2 para jogar. Como é que vai ficar isso? 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial. 6 fatorial sobre 4 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Cancele o 4 fatorial, vai sobrar quanto? 30. Vanks, o que é que você vai fazer? Bom, eu vou fazer a conta de porcentagem. Como é que eu vou fazer? Qual é o total aqui? 380 corresponde a 100%. 30 jogos corresponde a X. 380x igual a 3.000. X igual a 3.000 dividido por 380. Eu posso cancelar um zero. Vai ficar 300 dividido por 38. Bom, quando eu fizer 300 e dividir por 38, eu vou encontrar 7,89. 7,89%. Você vai estar com esse número aonde? Maior do que 7, mas menor do que 10. Resposta aqui, letra B de bola. Maior que 7, menor que 10. Muito bonita também, não é mesmo? Vamos para a questão de número 5. Lá na questão de número 5, o que é que o autor traz? Universidade Estadual de Ponta Grossa. Desculpe que a tela pulou aqui. Com a letra R, uma letra A e um certo número de letras M, ó, uma letra R, uma letra A e X letras M. Por que você colocou X? Porque eu não sei quantas são. Com uma letra R, uma letra A e um certo número de letras M, podem ser formadas 20 permutações. O que é permutar? Permutar é trocar de posição. 20 permutações. Vamos pensar na grama, por exemplo? Sim. Qual o número de letras M? Vamos pensar. Presta atenção aqui. Eu vou colocar uma situação que não faz parte da resolução, só para você lembrar. Eu pego, por exemplo, a palavra Deus. Quantas permutações eu posso fazer aqui? Como são 4 letras diferentes, eu faço 4 fatorial. Fica 4, 3, 2, 1. Agora, eu vou pegar uma palavra que repita as letras. Você, por exemplo, pode pegar assim, ó, caneta. Quando eu pego a palavra caneta, eu tenho quantas letras? 6 fatorial. Porém, eu tenho a letra A se repetindo. Então, eu tenho que dividir pela repetição. Lembra? Então, para que eu fiz esse exemplo? Para mostrar para você que eu estou diante de uma situação semelhante aos anagramas. São permutações. Quando as permutações acontecem com termos repetidos, eu tenho que dividir o todo por quem? Pelo que se repete. Então, vamos raciocinar aqui. Olha que sacada, olha que questão linda. O raciocínio dessa questão, ele é digno de elogios. Vamos pensar aqui. Qual é o total de termos que você tem? Qual é o total de letras? Qual é o total de letras que você tem aqui na questão? Você tem uma letra R, uma letra A e X letras M. Total de letras sua é 2 mais X. Quais são as letras repetidas? Quais são as letras repetidas? Quais são as letras repetidas, amigos? São as letras M. Quantas letras M repetem-se? X letras. Então, como é que vai ficar essa permutação aqui? Como é que vai ficar essa permutação? É a mesma coisa do raciocínio do arranjo. Total seria quem? 2 mais x fatorial. Só que existem repetidas. Quem são as repetidas? X. X fatorial. Nossa, que questão linda, Vanks. Exatamente o raciocínio. E aí, o que é que eu vou fazer? Lembrar que esse resultado aqui dá quanto? Quanto é que ele disse que isso aqui dava? Ele disse, Vanks, que isso aqui vai dar 20. Isso aqui vale 20. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenvolver o maior para chegar no menor e cancelar. Olha aqui, ó. 2 mais x e o que mais? O que é que a gente tem? Eu posso escrever x mais 2, não posso? Vou colocar x mais 2 porque facilita você simplificar, tá? X mais 2 fatorial sobre x fatorial é igual a 20. Olha o que é que eu vou fazer. Vou desenvolver o de cima. X mais 2, x mais 1, x fatorial.
x fatorial. Tudo isso igual a 20. Ó, cancele. O que você tem que fazer agora? Propriedade distributiva. Você deve ter percebido que isso aqui vai morrer numa equação de segundo grau. Então, vamos fazer aqui, ó, x ao quadrado, mais x, mais 2x, mais 2. Eu vou pegar esse 20, vou trazer para o primeiro membro, menos 20 igual a zero. Por que você fez isso? Porque isso aqui vai se transformar numa equação do segundo grau. Isso aqui vai ficar x2 mais 3x menos 18 igual a zero. Vanks, o que é que nós temos aqui? Eu vou fazer essas raízes por soma e produto. A soma aqui dá menos 3 e o produto dá menos 18. Vamos achar. Vanks, eu não sei fazer por soma e produto, eu tenho dificuldade. Então, meu amigo, se você tem dificuldade de achar as raízes por soma e produto, utilize Bhaskara. Você vai fazer lá menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a, fazer o delta b2 menos 4ac. Vai ser mais trabalhoso? Vai. Mas você vai achar a mesma coisa que eu. Quais são os números que eu somo para dar menos 3? Quais são os números que eu somo para dar menos 3? E que o produto dá 18 negativo? Menos 6 e 3. Agora eu te pergunto, eu uso o número negativo em fatorial? Existe o fatorial menos 6 fatorial? Não existe. Então você vai considerar somente quem? A sua resposta mesmo para marcar, seria o 3. A letra A, vem bem aqui, ó. Essa seria a nossa resposta para efeito da questão de número 5. Vanks, é muito bonita essa questão. Eu também acho. Traz mais? Trago. Outra questão interessante aqui, ó. Mackenzie. Em um tribunal, 10 réus devem ser julgados isoladamente ao mesmo dia. São 3 paulistas, 2 mineiros. Isso aqui é a galera que andou aprontando alguma coisa. 3 gaúchos, 2 baianos. Bom, aí ele diz assim, qual o número de formas de não julgar consecutivamente 3 paulistas? Não julgar consecutivamente 3 paulistas. Você tem que raciocinar de que maneira? Você tem que primeiro raciocinar que isso aqui é um caso de permutação, né? Isso aqui é um caso de permutação. Por quê? Porque a ordem é importante. Você não pode colocar, por exemplo, um indivíduo mais de uma vez. Você não pode colocar o mineiro depois do mineiro sendo o mesmo indivíduo. Então você vai fazer uma permutação. Inicialmente, ele não quer que você faça cálculos. Ele não quer que você faça cálculo. Ele quer simplesmente a expressão matemática que isso aqui pode ser calculado. Então vamos lá. Quantos terão que ser julgados? 10. Então, é permutação 10. Ou seja, 10 fatorial. Pronto. Isso aqui é ponto pacífico. P10, tá? Onde não tiver P10 aqui, é o total menos as possibilidades dos paulistas juntos. Então, de cara, eu poderia eliminar a letra A, P7, P8. Então, se eu fosse fazer esse exercício sem ter noção do que era o certo, a minha probabilidade de acertar, pelo menos tendo esse raciocínio, de 20% já pulava para 33,33%, porque eu eliminava 2, eu ia ter que chutar entre 3, é melhor chutar entre 3 do que entre 5. Entre 5 tu tem 20% de probabilidade de acertar, e entre 3, 33,3%. Bom, mas isso não acontece porque você sabe fazer, você não vai chutar nada não. Para a situação dos paulistas, vamos lá. Vamos colocar os 10 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bem aqui, vamos colocar como sendo o quê? Os paulistas juntos. Você vai ter que diminuir isso aqui, tá? Tu entendeu meu raciocínio? Tu vai fazer com os paulistas juntos e a resposta vai ser o todo, P10 menos eles. Bom, paulistas juntos. Primeira coisa, os paulistas aqui juntos, a gente sabe que tudo é processo de multiplicação, só entre eles já dá o que aqui? Permutação de 3, concorda? Ou 3 fatorial. Por quê? Porque com 3 termos você colocaria 3 vezes 2 vezes 1. Não precisa do valor numérico. Não precisa do valor numérico. Então aqui a nossa expressão, eu vou escrevendo bem aqui, ó. Vou colocar ela bem aqui como sendo a nossa referência
já de resposta. Começaria com quem? P10 menos P3. Vanks, vamos ver se a gente consegue eliminar alguém? Já conseguiria eliminar, sabe quem, amigos? A letra C. Ó. Olha só que interessante. Se eu não soubesse a resposta, eu ficaria ainda com a possibilidade aumentada de acertar no chute. E sobraria para nós aqui duas alternativas, 50% de chance, mas você não vai fazer isso porque você acerta tudo. Bom, quando eu faço isso, os paulistas poderiam estar ocupando outras posições. Veja só, quantas posições aqui nós temos? Vamos considerar um único grupo. Presta atenção, olha aqui, isso aqui é o grupo dos paulistas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que é que significa isso? Uma permutação de 8 termos, ou 8 fatorial. Então, aqui vai ficar esta situação aqui apresentada para você, vezes quem? Vezes P8. Então, a minha resposta seria o total, menos a permutação entre os paulistas, menos 8. Isso aqui é para os 3 paulistas juntos. Como eu quero que não estejam juntos, eu pego todo e diminuo deles. Eu venho aqui nas alternativas, elimino a letra D, porque lá na letra D tem P3 vezes P7, e marco P3 vezes P8.